Minha mãe tramou para roubar a casa que comprei com o meu próprio dinheiro. Ela acreditava que o tribunal a entregaria para ela, mas não imaginava o que eu tinha planejado. Anos atrás, tive a sorte de comprar uma pequena casa inicial durante a crise do mercado imobiliário. Comprei por conta própria, sem ajuda de ninguém e sem fiador. Só eu ralando muito e economizando. Não era nada luxuoso, 2 quartos, um banheiro e um jardinzinho, mas era minha. Morei lá por quase uma década, subindo na vida e juntando dinheiro para algo maior no futuro. Então, um tempo depois, conheci meu atual marido e decidimos que era hora de dar um upgrade. Juntamos nosso dinheiro, compramos uma casa melhor, com mais espaço, e eu mantive a casa antiga como um bem extra. Pensei que talvez a alugássemos um dia ou só a manteríamos como uma reserva. Nada sério, mas era uma opção. É aí que meus pais entram na história. A situação financeira deles sempre foi complicada, para dizer o mínimo. Alguns anos atrás, perderam a casa deles por execução de hipoteca, o que sempre foi uma sombra na vida deles. Nem sei dizer quantas vezes se mudaram desde que eu era criança, sempre alugando lugares acima do que podiam pagar ou lidando com donos de imóveis que acabavam despejando eles. Estavam morando num aluguel minúsculo e começaram a dar fortes indiretas de que estavam cansados de tanto se mudar. Foi então que começaram a olhar para minha casinha com interesse, dizendo que era perfeita para eles. Pequena, fácil de manter, nada que quebraria as costas deles. Ambos estavam aposentados, o que também não ajudava. A saúde do meu pai não era boa, e depois de 36 anos num trabalho pesado, ele finalmente pendurou as botas. Minha mãe? Nunca trabalhou. Estavam sobrevivendo com a aposentadoria dele, mal cobrindo o básico. No começo queriam morar lá de graça. Sim, você leu certo. Eu cortei isso rapidinho. Vamos lá, eu não sou instituição de caridade. E mesmo sendo família, não havia a menor chance de eu deixar que vivessem de favor numa casa pela qual suei tanto para conquistar. Então propus um acordo justo, com um aluguel muito abaixo do valor de mercado, só para cobrir os custos básicos. De repente, eles receberam uma herança. E não foi pouca coisa, passava fácil das 6 cifras. Minha mãe me ligou empolgada, dizendo que finalmente tinham tido sorte e que iam, entre aspas, pagar minha casa. Eu lembrei que a casa já estava quitada, então não era bem pagar, mas deixei pra lá, só para não cortar a empolgação dela. Combinamos que eles usariam parte da herança para pagar alguns anos de aluguel antecipadamente. Deixei bem claro que era aluguel, não compra nem entrada para se tornarem donos de nada. Eles seriam apenas inquilinos. Fizemos um contrato formal. Tudo por escrito, registrado em cartório, certinho. Nada de acordo verbal. Eles seriam inquilinos, simples assim. E o único encargo fixo deles seria o pagamento de impostos e seguro da casa, o que dava cerca de $350 por mês. Combinamos isso para manter as coisas simples e evitar preocupações com pagamentos mensais altos. Mas assim que o contrato foi assinado, parece que minha mãe meteu na cabeça que com isso a casa era deles. Começou a agir como se fosse o lar definitivo, falando que ia decorar, plantar jardim, fazer melhorias. Pensei, ok, tudo bem, coisa boba. Deixei pra lá, achando que era algo inofensivo. Nunca imaginei que ela realmente acreditaria que era dona da casa. Olhando agora, esse foi meu primeiro erro. Avançando alguns anos, eu não estava lucrando nada com a casa. Eles pagavam quase nada para morar lá, e eu poderia estar ganhando bem mais alugando para qualquer outra pessoa. Mas tudo bem, eram família. Até que um dia precisei falar de um pequeno aumento no aluguel. Estou falando de $3. 3, apenas isso. O seguro havia subido um pouco, então avisei que o aluguel aumentaria para cobrir essa diferença. Menos que o preço de um café. Liguei para minha mãe e disse, oi, só para avisar que o seguro subiu um pouquinho, então o aluguel vai subir $3. Nada demais, só um ajuste pequeno. Você não vai acreditar? Ela surtou, como se eu tivesse aumentado $300. Gritou, disse que eu estava explorando eles, me chamou de gananciosa. Agindo como se eu fosse uma senhorio gananciosa. Ela começou a dizer coisas do tipo, a gente quitou a hipoteca. Merecemos viver aqui sem nenhum aumento. Ela lançou um monte de acusações absurdas do nada. Fiquei chocada. Relembrei mais uma vez que eles não tinham quitado hipoteca nenhuma, eles tinham apenas adiantado o aluguel, simples assim. Mas ela estava tão imersa nas próprias ilusões que realmente acreditava ter algum direito sobre a casa. Ela até disse, não posso acreditar que você faria isso com os próprios pais. Sério mesmo. E aí veio o golpe final. Começou a ameaçar me levar ao tribunal, dizendo que um juiz ficaria do lado deles porque tinham investido muito na casa. E começou a listar umas coisas minúsculas que fez, plantar flores, pintar a caixa de correio, colocar uma horta. Coisas estéticas que ela quis fazer por conta própria, nada que de fato agregasse valor à casa. E mesmo assim ela achava que isso lhe dava direito à propriedade. A essa altura eu estava em estado de choque. Tínhamos um contrato assinado e reconhecido em cartório. O imóvel estava em meu nome, exclusivamente. Sem brecha legal, sem zona cinzenta, nada. Tudo preto no branco.
mas ela estava convencida de que tinha um caso enorme contra mim. Me chamava de ingrata, dizia que eu estava me aproveitando deles. E meu pai? Ficou ali parado, calado, como sempre, sem dizer uma palavra em minha defesa. Nada novo vindo dele, para ser sincera. Aquela ligação foi meu momento de alerta. Percebi o quão fundo ela tinha se afundado nessa fantasia. Na cabeça dela, a casa era dela, um direito conquistado, uma recompensa por ter plantado algumas flores e passado tinta em algumas paredes. Já não era mais sobre os $3. Era sobre controle. Na mente dela, aquela era agora a casa dela, e eu era só a filha que por acaso tinha o título no papel olhando para trás. Talvez eu devesse ter percebido. Os sinais estavam lá o tempo todo, mas eu simplesmente não queria acreditar que minha própria mãe tentaria algo assim. Quem faz isso? Depois daquela última briga por causa dos $3, tudo só piorou. Achei que ela ia esfriar a cabeça depois de alguns dias e perceber o quão absurda estava sendo. $3? Mas não. Ela só ficou mais irritada. Começou a me ligar, mandar mensagens cheias de exigências. E cada mensagem era uma mistura de chantagem emocional e raiva, uma pior que a outra. Coisas do tipo, depois de tudo o que fizemos por você. Ou, somos o motivo de você ter aquela casa. E então veio o clássico, você quer jogar os próprios pais na rua. Sim, esse é o trunfo da minha mãe quando está perdendo uma discussão. Ela se faz de mártir como ninguém. Age como se eu fosse o Scrooge e ela, o pequeno Tim, implorando por migalhas. Ignorei a maioria das mensagens, achando que era só um surto momentâneo. Mas aí meu pai se meteu. Ele, que normalmente é mais contido, começou a me ligar dizendo coisas como, sua mãe está estressada. Talvez você devesse ouvi-la. Ela sente que você está se aproveitando da gente. A essa altura, eu já estava completamente irritada. Então falei direto, se ela acha que tem algum problema sério aqui, que procure um advogado. Honestamente, eu esperava que isso encerrasse a história. Que só de mencionar advogado ela percebesse o quão sem sentido era tudo aquilo. Mas não. Em vez disso, minha mãe viu isso como um desafio. Logo em seguida, me mandou mensagem dizendo que estava considerando opções legais. Eu quase ri. Considerando opções legais? Por causa de um aumento de $3 no aluguel? Fala sério. Mas aí a coisa começou a sair do controle de verdade. Ela exigiu ver as contas. Queria um detalhamento completo de todos os custos. Aparentemente achava que eu estava inventando números para arrancar mais dinheiro deles. Meu pai, que supostamente deveria ser o sensato, apoiou, dizendo algo como, não seria ruim ter mais transparência. Agiam como se eu estivesse tocando um esquema de fraude com essa casa minúscula. Então, tudo bem. Enviei cópias do imposto e do seguro da casa, mostrando tudo certinho. Nada escondido, nada estranho. Apenas os custos normais. Mas claro, nem isso foi suficiente. Minha mãe começou com as teorias. Agora ela estava convencida de que eu estava escondendo alguma coisa, que havia mais por trás daquele aumento de $3, e passou a questionar linha por linha dos documentos. Agindo como se fosse uma espécie de auditora fiscal, comecei a receber mensagens a toda hora, perguntas aleatórias sobre as alíquotas do imposto sobre propriedade, porque o seguro tinha aumentado e se eu tinha considerado trocar de seguradora. Tudo isso por causa de $3 míseros. Era como se ela tivesse esquecido que eu era filha dela e não alguma proprietária gananciosa que ela estava tentando derrubar. Finalmente, depois de dias dessas perguntas incessantes, eu surtei. Disse diretamente que não estava lucrando nada com aquele acordo, que eles estavam morando lá pagando uma fração do que eu poderia cobrar de qualquer outra pessoa. E então eu fui direta, se você não gosta do acordo, pode sair. Sei que parece duro, mas eu tinha cansado de ser boazinha. Eles estavam agindo como se tivessem direito a tudo, me tratando como inimiga quando na verdade eu estava me esforçando ao máximo para ajudá-los. E foi aí que a situação virou. Minha mãe passou das acusações para as ameaças. Disse, se quer nos tratar como inquilinos, tudo bem. Mas não espere que fiquemos parados. Vamos mostrar ao juiz tudo o que fizemos por essa casa. Ela falava do jardim que plantou, da caixa de correio nova que colocou, e de algumas mudanças estéticas que fez ao longo dos anos. Na cabeça dela, essas pequenas coisas justificavam algum tipo de direito sobre a casa. Foi aí que perdi completamente a paciência. Lembrei a ela, o mais calmamente possível, que eles assinaram um contrato de aluguel. E esse contrato deixava claro, eles eram inquilinos. O imóvel estava registrado só no meu nome e legalmente, eles não tinham nenhum direito sobre ele. Mas ela não queria ouvir. Começou a dizer coisas como, já moramos aqui há anos, essa é a nossa casa, e você não vai simplesmente nos expulsar. Disse até que estava disposta a ir à justiça para lutar pelos direitos dela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria mãe basicamente me ameaçando com um processo por causa de uma casa que alugava por um valor simbólico. Eu disse na lata, se acha mesmo que tem um caso, vá em frente. Estarei esperando. Sinceramente, eu estava exausta. Nem achei que ela faria isso de verdade. Quero dizer, quem faz isso com o próprio filho? Mas aí meu pai entrou na história tentando apaziguar.
Disse algo como: talvez a gente devesse sentar e conversar, encontrar um meio termo. Normalmente eu toparia isso. Gosto de resolver as coisas conversando. Mas naquele ponto, eles já tinham passado de todos os limites. Estavam me tratando como uma vilã, quando tudo o que eu fiz foi pedir um ajuste mínimo no aluguel. Então falei com todas as letras: não tem meio termo aqui. Ou vocês pagam os $3 ou se mudam. Simples assim. Depois dessa ligação, achei que tinha acabado. Que talvez finalmente percebessem o quão ridículos estavam sendo. Mas não. No dia seguinte, recebi uma mensagem enorme da minha mãe. Basicamente era o argumento final dela, listando cada coisinha que tinham feito para melhorar a casa. Falava que consertaram o telhado do galpão, um remendo básico no máximo, que plantaram flores no jardim e até que trocaram uma mangueira com vazamento. Ela agia como se essas tarefas domésticas dessem a ela algum tipo de posse parcial da casa. Fiquei lendo aquela lista e comecei a rir. Parecia que ela estava escrevendo uma lista de faxina como se fosse entrada de pagamento de imóvel. Ela realmente acreditava que consertar uma mangueira com vazamento dava direito sobre a propriedade. Era surreal. Mas o final da mensagem foi o pior. Ela escreveu: se você não reconhecer tudo o que fizemos, seremos forçados a tomar medidas legais. Ela não estava pedindo, estava ameaçando. Direto, disseram que iam para o tribunal. Fiquei pasma. Minha mãe estava mesmo disposta a me arrastar para a justiça por causa de um aumento insignificante no aluguel? Sei que alguns diriam: por que você não simplesmente deixa pra lá? São só $3. Mas a essa altura não era mais sobre dinheiro. Era sobre o fato de ela agir como se a casa fosse dela, quando não era. Eu tinha um contrato assinado e autenticado, tudo legalizado, e eles eram apenas inquilinos. Mas na cabeça da minha mãe, ela achava que tinha direito a muito mais do que era justo. E meu pai, como sempre, era incapaz de contrariá-la. Então decidi parar de ser boazinha. Enviei uma mensagem simples: ou aceitam pagar o aluguel conforme acordado ou podem desocupar o imóvel. Sem desculpas, sem concessões. Eles tornaram tudo isso muito mais complicado do que precisava ser, e eu não ia mais ceder. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Sem mensagens, sem ligações. Nada. Por um momento achei que eles tinham recuado. Talvez finalmente tenham aceitado que eu não ia ceder. Mas conhecendo a minha mãe, eu sabia que ela só estava se reorganizando, planejando seu próximo movimento. No fundo, eu sentia que aquilo ainda não tinha acabado. Nem de longe. Depois da minha última mensagem, tudo ficou em silêncio total. E quando eu digo silêncio, quero dizer um silêncio estranho, inquietante. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem raivosa da minha mãe. Nada. No começo, achei que talvez finalmente tivessem recuado e percebido o quão absurda era toda aquela situação. Mas com o passar dos dias, aquele pressentimento voltou. Eu conheço minha mãe. Silêncio, no mundo dela, é só o intervalo antes da tempestade. Ela estava tramando alguma coisa. E como previsto, alguns dias depois recebi uma ligação do meu pai. Normalmente, ele é o calmo, a voz da razão, aquele que tenta manter a paz. Mas dessa vez ele estava nervoso. Não demorou para ele revelar o motivo da ligação. Queria marcar uma reunião. Veio com aquele papo de vamos conversar como adultos pessoalmente, resolver isso de forma madura. Mas pela forma como ele falava, parecia mais uma exigência do que um pedido. Sinceramente, eu já estava por aqui com os dois. Mas ele parecia desesperado. E contra o meu bom senso, aceitei encontrar com eles. Pensei: qual o problema? Talvez vendo meu rosto eles finalmente entendam que isso tudo é loucura. Marcamos de nos encontrar num diner da cidade. Quando cheguei, vi meus pais sentados numa cabine. Minha mãe estava com os braços cruzados, já com a expressão de quem estava pronta para me atacar. Meu pai fingia ler o cardápio, como se aquilo pudesse salvá-lo do que estava por vir. Sentei, disse um oi rápido. E antes mesmo de me acomodar direito, minha mãe já começou. Não acredito que você está fazendo esse escândalo por tão pouco. É assim que trata as pessoas que te criaram? Deixei ela falar, desabafar. Ela estava em modo discurso dramático total, dizendo que fizeram tudo por mim, que aquela casa era o porto seguro deles agora que estavam envelhecendo. Ela falava como se estivesse num palco. E eu só sentada ali, tentando não revirar os olhos. Quando ela finalmente parou para respirar, olhei para ela e disse com calma: mãe, essa casa não é sua. Você assinou um contrato de aluguel. Vocês estão alugando. Eu não sou sua senhoria porque quero tirar dinheiro de vocês. Sou sua senhoria porque é a única forma justa de manter as coisas claras. O rosto dela ficou vermelho. E aí meu pai, que até então estava calado, resolveu intervir. Mas você não consegue entender como ela se sente? É um valor pequeno, e ela sente que está sendo tratada como uma estranha. Eu entendi. Ele queria apaziguar, mas para mim, parecia só que ele estava dando mais corda para ela. Então virei para ele e falei: pai, vocês concordaram com esse acordo. Os dois. Isso não é sobre sentimentos. É um contrato legal. Minha mãe, claro, não aceitou. Mudou de tática e começou a trazer à tona um monte de coisas antigas da minha infância, coisas que eu nem lembrava que ainda estavam entaladas nela.
Disse: você se lembra? De todas as vezes que cuidamos de você, de tudo que abrimos mão. Como você pode esquecer tudo que sacrificamos? Era como se ela quisesse me fazer sentir tanta culpa que eu simplesmente entregasse a casa de bandeja. E para ser sincera, aquilo me atingiu de um jeito. Não é que eu não seja grata por tudo que fizeram, mas isso era diferente. Respondi da forma mais calma que consegui. Eu não esqueço o que vocês fizeram por mim, mas isso não significa que vocês têm direito à minha casa. Vocês pagam um valor simbólico de aluguel. Eu poderia estar alugando por 3 ou 4 vezes mais. Não é sobre dinheiro, é sobre princípio. Foi aí que ela explodiu de novo. Começou a me chamar de gananciosa, dizendo que eu só pensava em dinheiro, que não me importava com ninguém além de mim mesma. Parecia que ela estava lendo um roteiro mental, e nada do que eu dissesse mudaria a narrativa dela. Até soltou essa. Você devia se considerar com sorte por não estarmos pedindo mais, depois de tudo que fizemos pela casa. Quase ri. Tudo que fizeram? O jardim que ela plantou? Os concertos minúsculos? Coisas que ela quis fazer, não que aumentaram o valor da casa. Então falei: mãe, nada disso muda o fato de que fui eu quem comprou essa casa. Fui eu quem pagou. Meu nome é o único na escritura. E foi aí que meu pai entrou na conversa de novo. Mas dessa vez havia um tom na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse: bom, talvez, se você está tão presa nesse lado legal, devêssemos olhar isso de outro jeito. Talvez devêssemos chamar alguém para avaliar tudo o que colocamos na casa. Eu olhei para ele, pasma. Meu próprio pai sugerindo que poderiam ser reembolsados por pequenas melhorias estéticas que eles mesmos quiseram fazer desde o início. Foi aí que percebi o quão fundo eles estavam nessa ilusão. Eles realmente acreditavam que tinham algum tipo de posse ali, que tinham direito a mais só porque estavam morando na casa. Recostei na cadeira, respirei fundo, tentando manter a calma. Olhei nos olhos dos dois e disse: vocês estão no contrato. São inquilinos. Não tem mais nada além disso. Meu pai murmurou algo sobre justiça e minha mãe, claro, voltou a me acusar de estar tentando me aproveitar deles. Era como conversar com uma parede. Por fim, falei: se vocês estão mesmo tão insatisfeitos, então se mudem. Ninguém está obrigando vocês a ficarem. Não precisam me pagar aluguel se não quiserem mais morar aqui, mas não podem ficar e agir como se fossem donos do lugar. Não é assim que funciona. Eles ficaram em silêncio. Meu pai olhava para a mesa, e minha mãe me encarava com um olhar de puro ódio. Ela não estava acostumada a ouvir um não, especialmente vindo de mim. Durante toda a minha vida, sempre tentei facilitar as coisas para eles, cedi ao que queriam só para evitar brigas. Mas dessa vez foi demais. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, o clima tão tenso que dava para cortar com uma faca. E eu podia ver que eles não esperavam que eu me mantivesse firme. Eles achavam que eu cederia, que deixaria tudo passar como sempre fiz. Mas isso acabou. A casa era minha, a propriedade era minha, e eles não tinham o direito de me pisar só porque eram meus pais. Finalmente meu pai levantou os olhos e disse: vamos pensar no assunto. Sem pedido de desculpas, sem reconhecer tudo o que estavam me fazendo passar, apenas uma promessa vaga de que pensariam. Eu assenti e disse: tudo bem. Então me levantei, deixei uns trocados na mesa pelo café e saí sem dizer mais nada. Ao sair, senti uma mistura estranha de frustração e alívio. Frustração por ter chegado a esse ponto, mas alívio por, pela primeira vez, não ter recuado. Não deixei que me manipulassem pela culpa ou que me fizessem sentir que eu devia mais do que já dei. Mas, no fundo, eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Minha mãe não solta as coisas com facilidade, e pelo olhar que me lançou, dava para ver que ela já estava planejando seu próximo movimento. Mas por hora deixei claro onde eu estava. Depois daquela conversa intensa, achei que talvez, só talvez, as coisas acalmassem. Afinal, eu tinha explicado tudo, deixado claro como o sol que aquela casa não era deles. Eles eram inquilinos. E ponto final. Achei mesmo que iriam refletir e cair na real. Doce ilusão. O silêncio durou, no máximo, uma semana. Então, do nada, meu celular acendeu com uma ligação da minha mãe. Respirei fundo antes de atender, esperando mais do mesmo. Mas dessa vez, a voz dela estava diferente. Calma, calma até demais. E ela me pediu para passar lá em casa para conversar sobre algumas coisas. Não sei porquê, mas aquele tom estranho me deixou com um pressentimento ruim, como se ela estivesse tramando algo. Mesmo assim, resolvi ir, pensando que talvez dessa vez conseguíssemos resolver tudo de vez. Quando estacionei em frente à casa, vi meu pai sentado nos degraus da varanda. Ele parecia nervoso, o que não é típico dele. Mal me cumprimentou, só acenou com a cabeça e fez um gesto para eu entrar. Foi aí que vi minha mãe na sala com uma pilha de papéis nas mãos. Eu já entrei em alerta, e assim que bati o olho naquilo, soube que vinha bomba. Ela começou com um discurso ensaiado, dizendo que sabia que legalmente a casa era minha, mas insistindo que tinham investido tanto ali ao longo dos anos que também deveriam ter certos direitos. Em seguida, empurrou a pilha de papéis para mim e disse: essas são estimativas de tudo que fizemos para deixar essa casa habitável.
Olhei a primeira página. Era uma lista detalhada de custos que ela afirmava ter investido na casa. Coisas como melhorias na jardinagem, também conhecido como jardim que ela plantou por prazer próprio, consertos no galpão, basicamente pregos e algumas telhas, e manutenção geral. Ou seja, manutenção doméstica comum, coisa que qualquer inquilino faria. Ela estava agindo como se cada dólar gasto com um saco de terra ou uma lata de tinta fosse uma espécie de participação na propriedade da casa. Por um segundo, eu nem consegui processar aquilo. Era como se ela estivesse tentando construir um argumento de que tinham investido tanto naquele lugar que mereciam a posse. Fui folheando as páginas e cada item listado era mais absurdo que o anterior. Coisas como instalação de nova caixa de correio e substituição da mangueira do jardim. Parecia que ela queria somar cada coisinha que já comprou para casa como se isso provasse que ela era dona. Respirei fundo, tentando manter a calma, e perguntei: Mãe, o que exatamente você está tentando fazer aqui? Ela me olhou séria e respondeu: Só estamos garantindo que você saiba o valor de tudo que fizemos aqui, caso isso vá parar na justiça. Eu quase ri. Estava ali, segurando uma pilha de papéis cheia de melhorias domésticas aleatórias, e ela falando de processo. Era como se tivesse esquecido completamente do contrato de aluguel, da escritura, de tudo. Tentei explicar de novo. Mãe, você assinou um contrato. Vocês são inquilinos. Nada do que está nessa lista te dá qualquer direito legal sobre a casa. Mas ela já estava decidida. Começou a dizer coisas do tipo: um juiz veria todo o trabalho que tivemos e entenderia que isso aqui não é só um aluguel qualquer. Falava como se fosse uma especialista em direito, dizendo que tinha feito pesquisas e que tinha todo o direito de fazer essas alegações. Meu pai, sentado do lado, não dizia uma palavra. Isso me mostrou que ou ele concordava com tudo ou simplesmente não tinha coragem de dizer para ela que aquilo era absurdo. Por fim, fui direta. Nada disso muda o fato de que a casa é minha. Um juiz não vai ligar para um jardim ou uma caixa de correio. A propriedade é minha. Mas ela não cedia. Disse algo como: bom, talvez um juiz veja as coisas de outra forma. Talvez ele ache que merecemos alguma compensação por tudo que fizemos aqui. Foi aí que percebi que ela não queria só posse, estava atrás de dinheiro. Esperava que, jogando termos como compensação e valor investido, pudesse me fazer sentir culpa e me obrigar a pagar algo. Era insano. A mesma mãe que um dia me disse para não esperar um centavo deles, que me fez pagar aluguel assim que arrumei um emprego, agora estava ali, agindo como se eu devesse algo a ela. Coloquei a pilha de papéis de volta na mesa e disse: Mãe, não vou te dar compensação nenhuma por coisas normais de inquilino. Você concordou com o contrato, e é isso. Ela ficou furiosa, mas dava para ver que finalmente estava percebendo que eu não ia ceder. Foi quando ela mudou de estratégia de novo e soltou: então, se é assim, talvez a gente devesse parar de pagar aluguel de vez. Fiquei chocada. Respondi: você sabe que se não pagarem, eu posso despejar vocês, né? Mas ela agiu como se fosse exatamente isso que queria. Disse algo como: vai em frente e tenta despejar a gente. Vamos contar tudo pro juiz, e ele vai ver que temos direito de ficar. Naquele ponto, parecia que eu estava conversando com uma estranha. Minha própria mãe basicamente me desafiando a expulsá-la, como se isso fosse transformá-la na vítima e a mim na vilã. Parecia que ela estava jogando um jogo distorcido de quem pisca primeiro, tentando ver se eu ia recuar. Olhei pro meu pai, esperando que ele trouxesse um pouco de bom senso para a conversa. Mas ele apenas deu de ombros com um olhar quase arrependido e murmurou: sua mãe passou por muita coisa. Só, pense no assunto. Pensar no que exatamente? Em ceder às exigências dela? Em fingir que eu devia alguma coisa só porque ela é minha inquilina? Nem pensar. Então fui clara pela última vez. Se vocês querem continuar morando aqui, cumpram um contrato. Paguem o aluguel, os impostos e o seguro. E só. Se não quiserem pagar, então vão ter que se mudar. O rosto da minha mãe passou da raiva para algo como mágoa, como se não acreditasse que a própria filha estava enfrentando ela daquela forma. Mas, sinceramente, eu tinha cansado de me dobrar para agradá-la. Cansada de ser manipulada pela culpa, de ceder a tudo que ela queria. Disse pros dois: vocês têm até o fim do mês para decidir. Ou pagam conforme o combinado ou saem. Então me virei e fui embora, sem esperar resposta. Quando entrei no carro, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Eu tinha terminado de permitir que ela me manipulasse, terminado de deixar que ela agisse como se aquela casa fosse dela. Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo não era o fim. Na verdade, só tinha piorado as coisas. Minha mãe é do tipo que não aceita não facilmente. E pelo jeito como ela me olhou, percebi que ela não ia deixar isso passar. Então sim, eu comecei a me preparar para o que viesse a seguir. Porque conhecendo ela, isso ainda ia dar muita dor de cabeça. Mas pela primeira vez eu me sentia pronta para enfrentar. Ela podia achar que estava com a vantagem, mas eu tinha a lei do meu lado, e não ia recuar. Depois daquele confronto final, passei algumas semanas sem ouvir absolutamente nada dos meus pais. E sinceramente, o silêncio foi quase um alívio. Claro,
Parte de mim sabia que era a calmaria antes da tempestade, mas eu precisava daquela pausa. Precisava de espaço para pensar em tudo o que tinha acontecido e me lembrar de que me posicionar não era crueldade. Era apenas fazer o que era justo, o que era certo. Mas como sempre, paz não dura muito na minha família. Do nada, minha mãe me ligou. Dessa vez sem gritos, sem acusações. Logo de cara, ela soava quase educada. Disse que queria deixar tudo isso para trás, que tinha pensado bastante e só queria um acordo. Eu devia ter desconfiado, mas por algum motivo, acreditei. Acho que só queria que tudo voltasse ao normal, queria um pouco de paz. Então, contra meu próprio julgamento, concordei em encontrá-la na casa uma última vez. Quando cheguei, ela já estava me esperando na varanda com meu pai. O clima era estranho. Minha mãe estava séria e meu pai, sentado nos degraus, olhando pro nada, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Caminhei até eles, acenei, e minha mãe já começou sem perder tempo. Escuta, a gente decidiu te encontrar no meio do caminho. Aquilo já me incomodou. Conhecendo ela, encontrar no meio do caminho normalmente significava eu fazer todas as concessões enquanto ela saía ganhando. Mas fiquei em silêncio, deixei ela falar. Disse que entendia que legalmente a casa era minha, disse legalmente, como se fosse um insulto, mas que emocionalmente ela também era deles. Por todo o tempo e dinheiro que haviam investido ali. E aí ela soltou. Ela achava que eu devia presenteá-los com parte da propriedade da casa. Fiquei parada ali, tentando entender se tinha ouvido aquilo direito. Perguntei: você tá falando sério? Quer que eu te dê parte da minha casa? Ela assentiu com a maior seriedade do mundo, dizendo que seria um gesto de boa vontade, uma forma de mostrar que eu valorizava tudo o que fizeram por mim ao longo dos anos. Respondi na hora: mãe, isso não vai acontecer. A casa é minha. Vocês estão alugando. Fim de papo. Mas ela já estava preparada. Parecia até que tinha ensaiado a resposta. Disse: tudo bem então. Paramos de pagar aluguel. Vamos ficar aqui de graça até você resolver o que vai fazer. Eu só fiquei olhando, meio chocada, meio furiosa. O que havia para dizer? Olhei para o meu pai, esperando que ele interviesse, mas ele só ficou ali calado. Como sempre. Então falei: se vocês pararem de pagar, vão estar quebrando o contrato, e eu vou ter que despejar vocês. E ela sorriu de canto. Sim, sorriu, e disse: você realmente faria isso com os próprios pais? Colocaria a gente na rua? A clássica chantagem emocional. No passado talvez funcionasse. Mas agora eu estava farta. Respondi: sim. Se vocês se recusarem a pagar, eu vou despejar. Cansei de ser manipulada. Ela ficou furiosa. Disse que eu era egoísta, que só pensava em dinheiro, que estava virando as costas para a família, o discurso todo. Mas eu já tinha ouvido isso antes e sabia que era só mais uma tentativa de me fazer sentir culpada e ceder. Só que dessa vez eu não me sentia culpada. Só cansada. Nesse momento meu pai finalmente falou. Disse: então talvez devêssemos apenas pagar o aluguel. Querida, são só $3 a mais. E foi aí que minha mãe realmente perdeu o controle. Virou para ele e começou a gritar, dizendo que ele nunca a apoiava, que era fraco, que não tinha coragem de defender os direitos dela. Foi como assistir a um desastre acontecendo em tempo real. Eu só fiquei ali parada, parte de mim com pena do meu pai, e a outra parte pensando que ele deixou isso ir longe demais. Então falei pros dois: vocês têm até o fim do mês para decidir. Paguem o aluguel ou se mudem. Essas são as únicas opções. Minha mãe me lançou um olhar fulminante, e meu pai apenas parecia derrotado. Mas eu não recuei. Cansei de deixá-los controlar a situação. Saí sem dizer mais nada, sabendo que provavelmente tinha acabado de acender uma nova fogueira de drama, mas também sabendo que não dava mais para continuar jogando esse jogo. Fui para casa, meio que esperando uma ligação ou mensagem furiosa, mas nada. Mais alguns dias de silêncio. Até que do nada recebi uma mensagem da minha mãe. Ela disse: tá bom, vamos pagar o seu aluguel precioso, mas não espere que a gente continue fazendo nada extra na casa. Revirei os olhos. As coisas extras de que ela falava eram tarefas básicas de manutenção do quintal e limpeza, coisas que qualquer inquilino faria. Mas se essa era a forma dela ceder sem parecer que perdeu, tudo bem. Eu aceitava. Então, com muita má vontade, eles concordaram em pagar os malditos $3 a mais. E eu pensei: talvez agora esse pesadelo tenha acabado. Mas lá no fundo, eu sabia que minha mãe não ia deixar barato. Agora ela guarda rancor. E é só uma questão de tempo até ela tentar alguma outra coisa. Mas por enquanto estão pagando e eu tenho um pouco de paz. A parte mais irônica: depois de tudo isso, ela ainda me mandou uma daquelas mensagens longas, cheias de culpa, dizendo que família é o que realmente importa, e que eu devia ser grata por tudo que fizeram por mim. Mesmo depois de me forçar praticamente a ameaçar um despejo, ela ainda tentava me manipular emocionalmente. Parecia que ela vivia numa realidade paralela, onde era vítima e eu era vilã, só por tentar fazer valer um contrato de aluguel simples. Eu não respondi. Deixei pra lá. Sabia que se dissesse qualquer coisa, só prolongaria o drama, e eu estava exausta.
Chega! Eu já disse o que precisava dizer. Tracei meus limites e pela primeira vez realmente mantive eles. Então sim, eles ainda estão na casa. E eu continuo sendo a vilã, aos olhos dela. Mas agora eu sei exatamente onde estou. E sinceramente, sinto que finalmente recuperei um pouco do controle da minha própria vida. Acabou a culpa, acabou a manipulação, acabou tudo. Se eles quiserem continuar jogando esses joguinhos, que joguem sozinhos. Eu tô fora. Tenho minha própria vida para viver e pela primeira vez, estou colocando a minha paz em primeiro lugar. E se algum dia voltarem com essa história de posse da casa de novo? Bom, digamos que eu tenho um contrato reconhecido em cartório, e não tenho o menor medo de usá-lo.